Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Como é que vocês estão? Graças a Deus, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez para falarmos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o Espírito Santo. Nós iremos tocar no assunto da doutrina do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na vida do cristão e como foi o Espírito Santo na vida de Jesus. Então será um assunto de muita importância para mim e para você, principalmente nós humanos que temos batalhas, que temos lutas, que enfrentamos adversidades, que é o tema da nossa revista Betel desse terceiro trimestre de 2021, triunfando sobre as batalhas e as adversidades da vida. Antes de prosseguir a nossa lição, eu quero fazer uma oração com você. Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Criador. Estamos aqui, graças ao Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor ilumine-nos através do Teu Espírito Santo, com Tua mensagem, com Tua palavra, com Tua verdade. Que o Senhor venha nos edificar, venha nos fortalecer e venha fazer morada na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão do outro lado. Eu declaro a Tua bênção, a Tua paz, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Como você pode observar aí na sua tela, a lição de hoje, que é a lição número 6, tem cujo título, a ação do Espírito Santo diante das adversidades. Os fundamentos da aula de hoje são: textuário, encontra-se em João, capítulo 15, versículo 17, que nos diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Os objetivos são dois: discorrer sobre as qualidades do Espírito Santo e falar sobre a ação do Espírito na vida de Jesus, na igreja e na vida do crente. Desde já, meus irmãos, muito obrigado pela sua participação no nosso canal, professor Oséias Pinto. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você receber nossas notificações das nossas aulas sobre a escola bíblica dominical, sobre a sessão Os Mártires da Igreja Cristã. Compartilhe o nosso vídeo, curta o nosso vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Deus abençoe. Mas nos perguntemos, por que em pleno século XXI, precisamos falar sobre o Espírito Santo? Qual é a relação, professor Oséias, entre o Espírito Santo e as batalhas e as adversidades da vida? Então, falar do Espírito Santo é falar de Deus. Veja só a importância da doutrina do Espírito Santo. Primeiro, por que nós temos que falar sobre o Espírito Santo de Deus? Primeiro, o Espírito Santo é o ponto em que a Trindade torna-se pessoal para o que crê, porque o Espírito Santo é a própria pessoa de Deus no coração dessa pessoa. Em segundo lugar, vivemos num período em que a obra do Espírito Santo é mais proeminente que a dos outros membros da Trindade. É nesse período da graça, depois de ascensão de Jesus aos céus, é que entre a Trindade, o Espírito Santo ele é o mais atuante. E, em terceiro lugar, a cultura atual dá muito valor à experiência e é principalmente por meio dele que experimentamos Deus. Todas essas conclusões são tiradas da teologia sistemática de Millard Erickson. Para falarmos do Espírito Santo, sobre o seu papel, sobre a sua importância na nossa vida, na vida da igreja, na vida de Jesus, é importante nós tecermos e conhecermos quem é o Espírito Santo de Deus. Nós, a partir dos próximos slides, nós iremos entender e conhecer que o Espírito Santo, ele é Deus. Então, nós não estamos falando de uma coisa alheia, nós não estamos falando de uma força superior, uma força divina, somente um poder. O Espírito Santo é uma pessoa. Então conheceremos. Então vamos conhecer a pessoa do Espírito Santo e suas qualidades. Qual a natureza do Espírito Santo de Deus?
O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, como você pode acompanhar. Como está fundamentado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nos diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Então, quando fala, não sabeis que sois santuário de Deus, santuário de Deus, e que o seu Espírito habita em vós, então, se é santuário de Deus, então o Espírito é o próprio Deus. Essa é uma afirmação. A segunda característica da natureza do Espírito Santo de Deus é que ele possui as qualidades de Deus. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é onisciente. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, versículo 11. Nos diz assim: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem, que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Sendo assim, a gente pode chegar à conclusão de que o Espírito Santo é o próprio Deus e possui também as mesmas qualidades, isto é, os mesmos atributos, como foi citado aí, o atributo da onisciência. Tudo é a Bíblia Sagrada que nós estamos citando aqui, e a base também é a teologia de Millard Erickson. Outra característica do Espírito Santo: ele também tem poder. Vamos para Lucas, capítulo 1, versículo 35. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, você que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Portanto, a própria concepção do Filho de Deus foi obra do Espírito Santo. Que exemplo de poder maior! Até na criação o Espírito Santo estava. Quando fala lá em Gênesis que o Espírito de Deus pairava, se movia pela face das águas. Então o Espírito Santo, ele deve sim ser notado, ser reverenciado, ser honrado e glorificado, porque ele é o próprio Deus. Então hoje nós temos esse livre acesso ao Espírito Santo de Deus, automaticamente ao próprio Deus, porque Jesus ele enviou para nos advogar, para nos defender, para nos consolar, para nos interceder. Então, se nós estamos passando por lutas, por dias difíceis, nós temos que saber que nós não estamos só. Nós temos o Espírito Santo, que é maior do que anjos, que é maior do que missionário, etc. Glória a Deus. Outra característica do Espírito Santo: ele é eterno. Isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, essa passagem bíblica é mais uma prova de que o Espírito Santo possui os atributos de Deus. É eterno, não teve início, não tem fim. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Então, façamos uso dessa bênção do Senhor, porque vai chegar um momento em que nós não teremos mais acesso ao Espírito Santo. Ou melhor dizendo, as pessoas que ficaram aqui na terra não terão acesso, porque quando houver arrebatamento, o Espírito Santo subirá com a igreja. E aí, para ser convencido do pecado, do juízo, será muito mais difícil. Porque hoje nós, com o Espírito Santo, nós não deixamos ser convencido pelo Espírito de Deus, pela verdade de Deus, pela palavra da vida. Imagine ser um Espírito Santo. Então vamos aproveitar o Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus.
porque Ele é o próprio Deus em mim e na sua vida. O Espírito Santo também, ele foi a inspiração da palavra de Deus, como consta em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. É importante destacar que há implicações da doutrina do Espírito Santo. A primeira, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, não é uma força vaga. Segundo, sendo plenamente divino, deve receber a mesma honra e respeito que dispensamos ao Pai e ao Filho. Terceira, o Espírito Santo é um com o Pai e o Filho. E quarta, Deus não está distante. No Espírito Santo, Deus triuno chega perto de nós, que entra em cada pessoa que crê. Agora eu quero a sua atenção nesses dois assuntos muito importantes que nós vamos estudar sobre a importância da obra do Espírito Santo na vida de Jesus e na minha e na sua vida, ou seja, nos cristãos. Acompanhemos a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Quando que o Espírito Santo começou a atuar na vida de Jesus? Claro, no nascimento. Vamos para Lucas, capítulo 1, versículo 35. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Esta aí é mais uma observação bíblica da importância e do respeito que devemos ter pelo Espírito Santo de Deus. Na vida de Jesus, o anúncio do ministério de Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Eu vos batizei com água, ele entretanto vos batizará com o Espírito Santo. O que a gente pode tirar de lição nesse versículo, nessa definição? É que a nossa vida ministerial tem que ser regada pelo Espírito Santo de Deus. Temos que estar debaixo da graça e da unção do Espírito Santo de Deus, porque de tanto a concepção de Jesus quanto o seu ministério veio com o crivo, com a aprovação do Espírito Santo de Deus. Se foi na vida do nosso mestre, tem que ser na minha e na sua vida. A obra do Espírito Santo na vida de Jesus, no ensino. Lucas 4, 14 e 15. Então Jesus retornou para a Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. A obra do Espírito Santo na vida de Jesus, agora nos milagres e especificamente na expulsão de demônios. Mateus capítulo 12, versículo 22, 24 ao 28. Versículo 22. Depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, nessa passagem aí, podemos observar muito bem que Jesus realizava milagres, maravilhas e expulsava os demônios por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Agora vamos conhecer a obra do Espírito Santo na vida do cristão, que será com base na conversão
em dar poder, em habitação e iluminação da palavra, intercessor, santificação e dons especiais. A obra do Espírito Santo na vida do cristão começa quando? No início da vida cristã, quando ele se converte, quando ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos para João, capítulo 16, versículo 8 ao versículo 11. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que a gente pode aprender e tirar de lição disso? É que se nós nos convertemos a Cristo, isso não é mérito meu, não é mérito seu. É obra de quem? É do Espírito Santo do Senhor. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Isso é a escolha de Deus, porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que escolheu a nós. Isso por meio de quem? Do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida do cristão, por meio da continuidade da vida cristã, que é dar poder. Vamos para João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Jesus foi para o Pai, mas ele enviou o Consolador. E é através desse Consolador que nos converte, que nos convence do juízo, do pecado, e é através do Espírito Santo que podemos realizar as obras do Senhor, por meio da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Sem Deus, nada poderemos fazer. A obra do Espírito Santo na vida do cristão, por meio da habitação. João capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Aleluia! Glórias a Deus! Foi uma promessa de Jesus e ele enviou sim o Espírito Santo. E foi no Pentecoste ali onde falaram línguas repartidas, o fogo do céu desceu. O Espírito Santo, ele faz o mesmo papel de Jesus Cristo. E ele vos dará outro advogado, outro que faz e que possui os mesmos atributos. A obra do Espírito Santo na vida do cristão, por meio da iluminação da palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 26. Mas o advogado, que é o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo que eu vos disse. É como nessa aula aqui. Eu estou aqui, você aí. Quem vai me convencer, quem vai me moldar, quem vai me confrontar, quem irá me edificar, não será as palavras do professor Oséias, mas sim é o Espírito Santo, na minha e na sua vida, que irá nos ensinar, que irá nos admoestar, nos iluminar, nos dar ouvido para ouvirmos e entendermos a palavra do Senhor. Lembra que Jesus falava para os discípulos, contava os segredos das parábolas? Porque Deus ele escolhe aquele a quem quer revelar sua palavra. E não foi assim para com os fariseus, porque Deus conhece o coração. Então sinta-se privilegiado, honrado por Deus ter me escolhido a você para iluminar a palavra do Senhor, para que não fique apenas em mim e em você, mas que possamos testemunhar com atitudes e também com nossas palavras, falando do amor de Deus, falando do reino de Deus e da vida do Senhor Jesus. A obra do Espírito Santo na vida do cristão, por quê? Porque o Espírito Santo ele é o nosso intercessor. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 26, versículo 27. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza,
porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, se nós não temos força, não sabemos usar palavras, frases para falar com Deus, dobremos nossos joelhos, nos curvemos, nos humilhemos, arrependemos dos nossos caminhos, renunciemos a nós mesmos e Deus nos abençoará, porque a própria palavra de Deus diz: qual pai que o filho pede pão e o pai dará pedra? O filho pede peixe e ele dará uma serpente. Pode uma mãe se esquecer-se do filho, mas eu jamais me esquecerei. Então Deus é o nosso Pai, é o Abba Pai. Glórias a Deus. E graças ao Espírito Santo, nós temos acesso a Deus. A obra do Espírito Santo na vida do cristão por meio do processo da santificação. A santificação é um processo diferente da justificação, porque a justificação é o quê? É o momento em que a pessoa converte-se a Cristo. Ela, pela sua crença, sua fé em Deus, em Jesus, que é o Filho de Deus, que é o único caminho que leva ao céu, então ela foi justificada pelo poder do nome de Jesus. Mas a santificação já é um processo diário. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo do 1 ao 4, que nos diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar, pois está enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. 5 ao 9 do capítulo 8 de Romanos. Toda essa passagem bíblica que nós estamos observando diz respeito sobre a importância e o papel do Espírito Santo no processo da santificação, que é no processo da nossa renúncia a nós mesmos, da nossa luta contra a carne, contra o pecado. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Observação: Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 10 ao 14. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. A habitação do Espírito Santo, meus irmãos, eu estou abrindo um parênteses aqui, significa o quê? Vida eterna. Aqueles que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados pelo Espírito Santo. Aleluia. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para darmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a nossa luta diária contra a carne, contra o pecado. E nós só iremos vencer
se tivermos o Espírito Santo de Deus, se tivermos a ajuda, se estivermos agradando, se estivermos não entristecendo o Espírito Santo, porque isso não é mérito nosso, é mérito do Espírito Santo de Deus. Versículo 15 até o 17. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Diante de toda essa leitura, o que a gente pode tirar de conclusão para nós não alongarmos o vídeo? É que não dá para sermos santos ou sermos santificados por nossa própria força, por nosso próprio mérito. É só através do Espírito Santo de Deus, só através de Deus que podemos passar e vencer, a nossa carne, o pecado, o nosso inimigo, por meio do Espírito Santo. A santificação dá-se somente através do Espírito Santo em nossas vidas. A obra do Espírito Santo na vida do cristão, por meio do quê? Dos dons especiais, ou melhor, dons espirituais. Essa imagem, como vocês podem observar, tirada da Teologia Sistemática Millard Erickson, figura 4, fala sobre os dons do Espírito Santo. São 4 passagens que mostram quais são os dons do Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 12, versículos 6 ao 8, os dons do Espírito Santo são profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Observem que cada passagem bíblica apresenta uma característica, um dom diferente das outras passagens. Como podemos observar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11. Olha só. Quais são os dons? Sabedoria, conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Já em Efésios 4 e 11, os dons do Espírito são os ministérios. São os ministérios, as hierarquias, que é ser apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Já em 1 Pedro 4 e 11, quais são os dons do Espírito? Falar e servir. Então, são várias as características, são várias as qualidades, são vários os dons que o Espírito Santo pode nos capacitar, pode nos fornecer. Basta pedirmos, basta nos buscarmos, basta orarmos e nos derramarmos e pedir a Deus esses dons para que Deus seja glorificado. A conclusão é a seguinte: é por meio da ação do Espírito Santo que experimentamos a dimensão divina e conseguimos vencer as adversidades. Então, se quisermos ter comunhão com Deus, se quisermos ser salvos, se quisermos fazer diferença, ser sal, ser luz nessa terra, temos que contar com quem? Com o Espírito Santo. E para vencermos as lutas e as adversidades, também é só por meio do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que essa aula possa trazer iluminação, a palavra de Deus à sua vida, à sua casa. Que Deus abençoe sua vida, seus planos, seu casamento. Eu agradeço a sua participação. Que Deus abençoe em nome de Jesus.